Conhecimento, dedicação e prática levam ao caminho de sucesso nas operações de trade, como nós vimos na aula anterior. E com a plataforma Profit Grátis para sempre, você constrói a ponte certa entre você e as suas operações. Análise técnica no day trade. Existem algumas sutis diferenças, mas que você vai utilizar ao longo do seu operacional como um trader. Você vai aprender um pouco sobre tendência e um pouco sobre como utilizar o cenário gráfico corretamente na hora de acompanhar o movimento intradiário. Então vem comigo aprender um pouco sobre análise técnica no day trade. Nessa aula, a gente vai aprender um pouco sobre como utilizar a análise técnica dentro do day trade, só que entendendo um pouco dela nesse cenário intradiário, ou seja, de compra e venda dentro do mesmo dia. Mas vamos lá, conceitos básicos. Análise técnica do day trade. Primeiro aspecto, os tempos gráficos que você vai utilizar para realizar suas operações, dentro de um day trade necessariamente vai fazer sentido que sejam gráficos intradiários, ou seja, gráficos de minutos. Gráfico de 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos. Stephanie, mas por quê? Porque você pensa que a projeção de movimento que você está fazendo é para um tempo menor, para 5 minutos, 15 minutos, 60, no máximo 1h30. Então não faz sentido você fazer essas projeções, essas expectativas, num gráfico de um dia, num gráfico de semana. Lembrando que no gráfico intradiário, cada candle, cada velhinha daquela, vai representar um período determinado. Ou seja, se você está num gráfico de 5 minutos, cada velhinha daquela vai surgir, né? O que a gente chama de virada de candle a cada 5 minutos. E um ponto, a gente vai entender o que é uma tendência antes de tomar a decisão. Não tem problema, você consegue operar numa tendência de alta, numa tendência de baixa, numa tendência neutra, você consegue. Mas é importante que você identifique aonde você está, o que o mercado está te oferecendo para você ter boas tomadas de decisão. Em primeiro lugar, vamos falar sobre uma tendência de alta, né? Como eu identifico uma tendência de alta. A tendência de alta, ela vai ser formada por topos e fundos em patamares cada vez mais altos. Ou seja, pensa numa escadinha subindo, é uma tendência de alta. Você vai identificar topos e fundos ascendentes subindo. As médias móveis, geralmente, elas estão apontando para cima, confirmando que o ativo tem uma tendência, um viés altista. E, em geral, o volume financeiro, ele fica acima da média. Vamos dar uma olhada no gráfico, num exemplo claro de tendência de alta. Estamos aqui com o índice futuro, né? A gente já conhece, o INV22, numa tendência de alta clara que começou do dia 1º de 9 de 2022, a partir de 12h55, 1h da tarde, e se confirmou essa tendência de alta direto até no dia 2/9 mesmo, 12h35. Então, foi mais do que um dia de tendência de alta, né? Ele pegou do final do pregão, aliás, meados do pregão do dia 1º e foi até meados do pregão do dia 2. Então, aqui a gente tem uma formação de topos e fundos ascendentes. A gente consegue ver que as médias, que são essas linhas do preço, apontando para cima, isso mostra uma tendência de alta. O que eu posso fazer na tendência de alta, Stephanie? Eu posso comprar, acreditando que o ativo vai continuar a tendência de alta, sempre que ele encosta na média. Então, ele está numa tendência de alta, ele corrige, toca a média, eu compro. O preço sobe, toca a média, eu compro de novo. Esse é um viés interessante. Na alta, na tendência de alta, é interessante você fazer operações contra essa tendência, ou seja, operações de venda, só se o mercado ele mostrar algum indicador de reversão para as quedas. Stephanie, mas eu tô na dúvida. Como que eu sei se o ativo tem uma tendência de topos e fundos ascendentes? Vou dar uma dica agora para você anotar no canto do caderno. Olha só. Tem um indicador do Profit Toro Trader que chama detector de topos e fundos. Com o detector de topos e fundos, ele facilita a visualização para você saber se o mercado está marcando topos e fundos em patamares altos, baixos ou de lado. Então é só você clicar com o botão direito aqui no gráfico mesmo, inserir indicador, e aqui você vai digitar detector de topos e fundos. Olha aqui, deixa eu surgindo já. Eu vou inserir ele aqui no meu gráfico, vou dar um OK, só que eu quero mudar a configuração dele, que ele está só de linha, ó. Eu clico aqui com o botão direito, eu vou deixar a linha e vou pedir para desenhar rótulo, para ficar com o T e o F embaixo. Aparência, vou mudar, vou colocar essa cor aqui mais forte. Vou mudar o formato da linha e vou dar um OK.
pronto. Ele já me entrega se os topos e fundos estão ascendentes ou não, ou se eles estão de lado. Essa é uma maneira de você identificar uma tendência de alta. Agora, bora entender quando acontece uma tendência de queda. Vamos lá. Uma tendência de baixa, ela ocorre justamente no cenário contrário da tendência de alta. Nele, a gente identifica topos e fundos em patamares cada vez mais baixos, então como se fosse uma escadinha descendo, ou seja, um cenário descendente. As médias móveis, geralmente, elas estão apontando para baixo, assim como no exemplo, e o volume geralmente também está mais fraco. Olha só, o volume descendente aqui. Esse eu acho que a gente não precisa nem ir para o gráfico, porque já dá para identificar. Você vai colocar o detector de topos e fundos para facilitar a sua identificação, assim como na tendência de alta. A gente consegue ver que o mercado está bem descendente, os topos e os fundos estão em patamares cada vez mais baixos e o mercado está com volume fraco. Stephanie, o que eu posso fazer nesse cenário? Pode realizar operações na ponta vendida, né? Porque na venda você vai ganhar com a desvalorização do preço. Mas além dessas duas tendências, a gente também tem um terceiro cenário, que é a tendência neutra ou a ausência de tendência. A ausência de tendência acontece quando os topos e os fundos, eles não estão em patamares direcionais, ou seja, ele não está só subindo ou não está só caindo, ele está subindo, caindo com um cenário não direcional, ou ainda quando ele está de lado, né? Os topos e os fundos, eles estão formando ali um cenário de lateralização. O volume geralmente nesse cenário ele tende a ficar mais baixo e as médias perdem a referência, porque como o mercado ele está sem tendência e a média é um balizador de tendência, o mercado acaba que não usa a média como referência nesse aspecto. Stephanie, dá para operar nesse cenário? Dá para operar nesse cenário sim, através do scalping trade, que é um outro estilo operacional dentro do day trade, é uma estratégia dentro do day trade, onde você opera justamente a congestão dos preços, né? Só que nesse cenário você opera sempre o teste de fundo e o teste de topo, mas também é uma estratégia interessante. Para quem está começando, às vezes operar dentro de uma tendência clara vai ser mais fácil e o mercado ele pode entregar mais oportunidades. Tendo esses três aspectos como base, você vai conseguir evoluir e vai conseguir identificar outras oportunidades. Mas é super importante que esse aspecto principal ele esteja ali bem claro para você que está começando. Na próxima aula, nós vamos falar sobre um assunto muito comentado e de extrema importância no day trade, o gerenciamento de risco. Continue comigo para dominar o tão falado gerenciamento de risco e aproveitar para acessar o seu Profit Toro Trader de graça através da sua conta na Toro. Te vejo na próxima aula.